Começou com o pé quebrado e um livro de filosofia e o questionamento da sua vida profissional. Com 34 anos bem-sucedidos trabalhando em multinacionais, Bernardo começou a pensar o que ele queria fazer para o resto da sua vida. O pé quebrado ajudou a arrumar tempo na agenda. Do livro de filosofia saltou uma pulguinha que se alojou atrás da orelha. A partir de então, a música do Fantástico no domingo disparava um baixo astral que anunciava mais uma semana com os mesmos problemas que já não pareciam tão desafiadores, eram apenas mais do mesmo. Assim, Marcos Bernardo iniciou uma jornada de aprendizado, buscando novos conhecimentos e descobrindo outras realidades que estavam ali ao lado, inexploradas. Pôquer profissional, jogos online, campeonatos de esportes eletrônicos e um universo de novas profissões e negócios que começavam a se profissionalizar e eram carentes das estruturas e desenvolvimento de pessoal que ele tanto conhecia. Vamos ouvir agora a história do Bernardo, que vai, quem sabe, transformar a sua vida também. E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com diversos profissionais que fizeram uma mudança de carreira em algum momento, seja através de um novo objetivo, um hobby, novas oportunidades, enfim, resolveram fazer algo diferente. Tá, eu sou o Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico, e peço, como sempre, para vocês continuarem seguindo, né, o nosso podcast nas mídias sociais, no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast. Dê seu joinha, compartilhe, que isso ajuda muito a essa informação chegar a mais pessoas. Hoje eu vou ter o prazer de ter aqui comigo o Jorge Lacombe de Campinas e o Rui Cunha de Valinhos, e vou ter o prazer de receber o Marcos Bernardo. O Bernardo, ele teve uma longa carreira na área de TI, passando aí para empresas como IBM, AT&T, Grupo City, e hoje ele é eSports Performance Trainer e Gestalt Terapeuta. Então vamos começar, Bernardo. Seja bem-vindo. Fica à vontade aí de fazer seu comentário inicial. Boa noite para todo mundo. Eu não sei se é boa noite na hora que você está assistindo aí, né? Mas, enfim, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder passar algumas ideias e experiências que sejam impactantes nas pessoas aí, que possam promover insights e expansões de consciência. Maravilha. Ô Bernardo, eu trabalhei com você na IBM e depois a gente, como eu trabalhava muito próximo à TIT, também continuei te vendo ali na TIT, prestando serviços, inclusive, para a gente. E a sua carreira depois foi crescendo, passou mais de 10 anos, eu acho, no Citibank também, e ia numa carreira fantástica, assim. Você era feliz nessa carreira? Como é que era? Porque ficou quase 20 anos trabalhando em grandes multinacionais, e antes da gente ver você aí como um e-sport trainer, você parecia uma pessoa feliz e muito bem resolvida, né, nessa sua carreira. Como é que era isso? Cara, eu sempre fui muito feliz na minha carreira. Eu amava o que eu fazia. Eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tinha 18 anos e peguei ali a época de cartão perfurado, entendeu? Então, a coisa para falar a verdade, fita perfurada. Eu conseguia dar boot no computador na fita ainda, né? Nossa, isso faz tempo, hein? Isso não é nem do meu tempo. Não, mas não, mais ou menos. E aí eu tive a oportunidade de entrar para a IBM muito novo, né? Então, ali logo no início dos anos 80, eu entrei para a IBM e era uma mágica, era mágico, né? Você falava que trabalhava com computador no início dos anos 80, você era uma estrela. Então, tinha uma coisa até meio egóica, meio vaidosa, né? O salário super bom, a gente era muito valorizado, os profissionais de TI naquela época eram muito valorizados. E eu me apaixonei. E apesar do meu desejo inicial de carreira era ser veterinário, eu acabei sendo fisgado pela tecnologia de uma forma muito bizarra, e eu fiquei muito apaixonado pela tecnologia e programava. E aí entrei para o meu sonho, né? Quem trabalhava com tecnologia naquela época, entrar para a IBM era hoje entrar para um Google ou para uma Microsoft. E acho que até naquela época era mais importante do que hoje, né? Porque hoje tem muitas possibilidades. Naquela época era IBM ou a Boros. Era o topo. Era o topo. A verdade era essa, era o topo. Eu estava começando a minha carreira no topo.
né? E eu tive um espaço muito grande na IBM para me realizar, sabe? A IBM ali, ela compreendeu qual era o meu estilo, a minha personalidade, e ampliou as minhas lideranças naquela época, ampliaram as possibilidades de eu me manifestar como profissional, sempre me deram desafio em cima de desafio, e eu indo atrás desse desafio, cumprindo esse desafio, e eu sempre tinha um desejo muito genuíno de fazer aquilo. Então, eu tinha muitos objetivos, muito claros para mim naquele momento, entendeu? Então, eu sempre fui muito apaixonado de fazer aquilo que eu estava fazendo, né? Posso fazer um parêntese aqui? Hoje você está no mercado de games streaming, e você foi um pioneiro no streaming, porque você estava envolvido no primeiro projeto de streaming que aconteceu no Brasil. Né? Você pode fazer um resuminho desse projeto, porque é bem interessante. Essa história é muito interessante também, porque isso já mais para frente, ali no início da internet no Brasil. Eu fui gerente de projeto, um dos gerentes de projeto, né, que trabalhou na implantação da IBM Global Network no Brasil, e foi quando a gente mudou as redes do mainframe para a plataforma baixa, né, do SNA, do antigo SNA, Vitan e tal, e caiu para dentro do TCP/IP, que, né, servidores menores e tal. E a gente fez toda uma migração disso, e depois disso eu fiquei responsável pelas ofertas de internet. Aí eu já fiz uma migração um pouquinho para dentro de marketing. Fui estudar na GV, marketing de produto e tal, para me aprimorar, porque eu virei o cara meio de marketing ali de internet, né? Mas na parte técnica, né? Dentro da parte que a gente falava, né? Do roteador para dentro, né? Né? E aí teve uma oportunidade, o Gilberto Gil procurou a IBM na época, a parte de comunicação, a Betinha da IBM na época, que ele queria fazer o site dele, hospedar o site dele, e ele tinha o desejo de fazer uma transmissão de uma música pela internet. Isso nunca tinha acontecido ainda, a gente estava no embrião da IBM, da internet no Brasil, né? Os links de alta velocidade eram 2 mega. Então, os maiores links que tinha eram 2 mega. Aqui em casa, hoje, eu tenho 1, entendeu? Só que para mim, para eu brincar. E aí a gente foi fazer a primeira transmissão ao vivo no Brasil pela internet. Na época, eles comparavam com a primeira vez que o rádio foi tocado, né, no Brasil. E aí a gente, ao vivo, com transmissão pelo Fantástico, eu gerente do projeto, junto com outro, tinha mais 2 gerentes de projeto, né? O Márcio Duarte, que é um cara incrível também. Tinha uma galera envolvida, porque a gente separou, né? Tinha os caras do roteador para dentro, do roteador para fora, o cara de marketing, e tinha tudo isso acontecendo. E foi incrível, cara. E eu me lembro muito desse dia, porque eu estava louco, gerente de projeto, o negócio não podia falhar, fantástico, ao vivo, 8 horas da noite, tinha que estar rodando, banda, né? Pioneirismo total. E eu para lá correndo, e o Gil para mim assim: meu amigo, fique calmo, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Aquele jeitinho do Gil, maravilhoso, ele e a Flora. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi incrível, foi incrível. Hoje tem na internet, se você procurar lá, você vai achar lá um pequeno. E aí, esse Bernardo aí, feliz, fazendo essas coisas disruptivas, como é que foi aí? Como é que continuou essa trajetória? Então, e aí eu continuei, né? Eu sempre buscando novos objetivos, né? Eu sempre precisava daquela cenourinha ali na frente, né? Para correr atrás. E logo depois desse evento, eu achei que eu tinha que virar um gerente de projeto mais robusto, né? Então, aí eu fui estudar gerenciamento de projeto, fui fazer o PMI, PMBOK, aquela coisa toda dos anos 2000 ali, que a gente estudava para caramba. E aí veio o tal do projeto Motriz, que fez essa transferência toda dessa rede, e eu emburaquei, né? Eu caí para dentro dessa área de gerenciamento de projetos. E quando fui movido para a AT&T, porque a gente sai da IBM, né, e vai para a AT&T nessa época, eu acho que não ainda era IBM desse lançamento, mas depois a gente vira AT&T, eu comecei a cuidar de outsourcing, de grandes outsourcing, pré-venda de outsourcing. Então, o que acontecia? Vinha o lead caía na minha mão, eu
junto com o Hunter, a gente fazia um primeiro contato ali com o cliente, entendia, e aí eu montava uma equipe multidisciplinar. Né? Aí tinha o cara do jurídico, tinha o cara do marketing, tinha o cara da produção, tinha um cara da implantação, e eu gerenciava isso tudo para fazer o projeto, desde a gente definir a oferta, definir o que a gente ia entregar para esse cliente, né? Um tailor-made ali, bem customizado, entregava, eu implantava, no momento que entrava em produção, eu saía fora e pegava outro. Então, ficava nessa. Então, era muito prazeroso, porque tinha um negócio de começo, meio e fim, né? Você entregava algo, uma materialidade nisso, né? Era palpável, né? O que você fazia era palpável para era o cliente. Isso é muito legal. E tinha muito reconhecimento. Foi um momento muito, muito especial. Eu era muito feliz fazendo aquilo, né? E aí Citibank foi a mesma coisa? Você estava na mesma área de rede também ou era gerência de projeto? Não. Aí já era gerenciamento de projeto puro, PMO. Na verdade, eu entro para o Citibank, eu saio da AT&T, eu acho que é importante só dar um parênteses, eu saio da AT&T e aí, por uma questão de organização, a gente já estava muitos anos junto, né? Ela como 18 anos que eu estava ali com aquelas pessoas, já você comentou mais de 20 anos, eu fiquei 35 anos no mundo corporativo, né? Nessa época eu tinha mais ou menos 18 anos ali. Aí eu saio da AT&T e resolvo tirar um sabático. E aí eu passo um ano sem trabalhar. E durante esse ano... aí que tá. Eu sou mergulhador. Eu já mergulhava desde criança, assim, sempre caçava, fazia caça a partir ali dos 17, 18 anos, fazia caça submarina. Depois eu virei mergulhador de scuba e tal. E eu sempre mergulhei muito. Eu era muito... Eu diria que se eu tivesse um talento, eu poderia ser mergulhador mesmo, profissionalzão, né? E aí, nesse momento que eu saio da IT, eu falo, não, tem uma grana aqui, vou acabar minha formação instrutor de mergulho, vou me tornar mesmo instrutor para dar aula, para ver o que dá. Talvez um pedaço meu inconsciente ou algo mais inocente queria falar assim, então, será que dá para ter outra carreira, a não ser esse negócio do mundo corporativo? Porque a minha saída foi um pouco traumática, eu fiquei meio chateado com o mundo corporativo quando eu saía, e eu falei, puta, eu vou tentar aqui para ver. Até mesmo para você falar assim, eu não vou morrer sem ter tentado, sem ter feito uma coisa diferente. Eu vi a minha vida toda nesse, entre aspas, talvez, ou nem tanto entre aspas, num automatismo, né? Cenoura corre atrás, né? Tem a cenoura, eu vou atrás dela. Então, quando chegou nesse momento que eu saio da AT&T, que eu fico no vazio, eu falo, será que é isso mesmo? Será que eu não preciso ampliar um pouco e ver mais coisas, experimentar coisas novas? E aí eu faço essa formação, acabo essa formação, começo a dar aula de mergulho e vou morar em Fernando de Noronha. Fico morando em Fernando de Noronha 6 meses. Eu moro em Fernando de Noronha 6 meses como instrutor de mergulho. Mas a real é que morar no paraíso não é de igual a visitar o paraíso. Não é o paraíso, né? Não é, irmão. Depois de 4 meses de Fernando de Noronha, eu já não aguentava mais, porque a vida era puxada, né? Eu acordava às 7 da manhã, 6h30 da manhã, 7h30 já estava na água, e mergulha de manhã, mergulha de tarde, às vezes à noite. Eu morava num alojamento com 15 pessoas. Eu saio do meu apartamentinho no Morumbi, tranquilão, carro na garagem, vou morar num alojamento com 15 pessoas, com um banheiro. Então, foi um desafio para o ego, né? Porque eu saio do gerentinho, né? Que idade você tinha nessa época? 39 anos. 39 anos. Faço a minha primeira tatuagem, saca? Eu acho que a crise dos 40 ali, apareceu um jovem rebelde querendo fazer coisas diferentes. Mas sabe, Bernardo, eu acho que é importante ter esses momentos na nossa vida que muitas vezes a gente fica muito naquela, não, tem que só ter carreira corporativa, grandes empresas tal, e tem tantas oportunidades por aí que é importante a gente vivenciar isso. E isso foi há vários anos atrás, né? Hoje em dia tem muito mais oportunidade ainda, né? Isso foi em 2003. Né? Estamos falando aí de 21 anos 20 atrás. anos, muito tempo atrás. Agora eu tô curioso, você estava em Fernando de Noronha, desencantado lá. Como é que foi isso?
Cara, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Não, mas depois dos 4 meses que você falou... Depois dos 4... Não, depois dos 4 meses... Duas coisas interessantes que aconteceram nesse momento. Primeiro, o medo não existia. Eu não tinha nenhum medo de não me recolocar, eu não tinha nenhum medo de ficar sem dinheiro, eu não tinha nenhum medo, zero. Eu não sei, hoje, olhando para trás, eu não sei se isso foi defletir, sabe? Eu não quero nem olhar para isso, porque realmente eu estava robusto e não tinha medo nenhum. E aí eu tinha uma certa quantidade de dinheiro que aguentaria um certo tempo, né? Aí quando bateu esses 4 meses, era alta temporada em Fernando de Noronha, era janeiro. Eu falei, não, eu me propus a 6 meses, eu vou aguentar 6 meses, até porque a equipe conta comigo aqui. Eu saí aqui, de repente, no meio de janeiro... alta, né? Na alta estação, pode fazer alguma falta. Aí eu fiquei até o final de fevereiro. Volto para São Paulo, vou procurar emprego. Mando o currículo aqui, 2 semanas depois já tinha trabalho. E aí eu volto, eu passo uma temporada como gerente de TI de um grande call center chamado Contax, que era da Telemar na época, e depois vira Oi, alguma coisa assim. Mas eu sabia que meu lugar não era aquele, foi só eu sabia que era uma transição, porque eu queria voltar para uma empresa multinacional americana, que é a minha história, IBM e AT&T. E correr atrás e conseguir entrar no Citibank. E aí começa uma história legal também no Citibank. Porque eu entro para o Citibank meio between jobs, né? Então, quer dizer assim, eu não tinha muito poder de barganha ali, né? Eu estou desempregado, dinheiro acabando, e eu pinto um convite do Citibank, eu estou lá na Contax como PJ, aí eu falo, Citibank, vamos. Só que a grana do Citibank era para um sênior pleno ali, coisa e tal. E eu vou para a entrevista, e na entrevista, a Red que me entrevistou, no meio da entrevista, ela interrompe a entrevista e fala, cara, desculpa, eu errei. Você é muito largo para essa cadeira que eu estou te oferecendo. Não dá para você. Você não vai aguentar isso aqui 2 meses. Você vai me apertar, você vai querer mais dinheiro. Aí eu olhei para ela e falei assim, ô Ana, o nome dela é Ana, maravilhosa, minha gerente. Incrível. Ô Ana, vamos fazer um combinado? Eu não reclamo e não peço nada antes de 1 ano e meio. Para pensar em aumento, cargo, qualquer coisa daqui a 2 anos. Eu prometo, se eu pedir, tu me demite. Eu aceito o salário que você está me oferecendo, tá ok. Beleza? Aí ela olhou, eu vou ter problema com você, eu vou ter problema, eu sei que eu vou ter problema. Mas você sabe, né? Vocês já contrataram, né? Você pegar um cara mais largo, de muito largo, para posição, você, na frente pode ter problema. Mas, enfim, ela topou. Eu diria para você que em 2 anos eu já estava como gerente, já estava com a minha equipe, e a coisa aconteceu naturalmente, bem naturalmente, né? Foi muito tranquilo. E aí, como vocês tinham perguntado, né? Nessa época eu fico exclusivamente dedicado ao gerenciamento de projeto e elevando o nível do gerenciamento de projeto dentro do Citibank Brasil, né? Junto com essa minha e com outras pessoas fantásticas que passaram do meu lado, junto comigo, acima de mim, muita gente boa ali no Citibank, e a gente criou uma maturidade de projeto no Citibank, né? Quando eu entro no Citibank em 2006, o nível de maturidade era no nível 4, 3. A gente consegue levar ele para o 1, para ter PMO separado da execução, a execução toda bacana, a execução toda apartada, utilizando... ninguém tinha o seu gerente de projeto, né? Era um pool de gerentes de projetos que você ia alocando, dependendo do tamanho do projeto. Foi um trabalho incrível que a gente fez por alguns anos no Citibank, que infelizmente, quando o Citibank foi vendido para o Itaú, a parte de consumo foi para o Itaú, né? A gente ficou muito pequeno e aí a coisa se desfez bastante, entendeu? Entendi. Ô Bernardo, agora eu estou muito curioso com a sua atuação agora, né? Essa parte de esportes. Como é que foi essa mudança? O que te levou a, de repente, olhar essa área como uma possibilidade de negócios e de carreira? Ou antes você ainda estava trabalhando quando você almejou essa área? Tá. Eu vou contar que a história é um pouco longa e complexa, então não me deixem devagar demais, né? Tá bom. Imagina a seguinte situação. Eu estou no Citibank já há 6 anos, mais ou menos ali 2012. Aí eu quebro o pé. Tá tudo
estou bem no Citibank. A vida estressante de um C-level dentro de um mundo corporativo. É o que é. Né? Todos nós 4 aqui sabemos do que eu estou falando, e provavelmente grande parte da audiência sabe do que eu estou falando. Mas é o que é a vida. Beleza? E aí eu quebro o pé, preciso ficar 1 mês em casa com o pé sem encostar no chão e mais outro mês para poder voltar. Então, são 2 meses em casa. Evidentemente que no primeiro momento eu penso assim, não tem problema nenhum. Eu abro meu laptop, trabalho remoto e tal, vai dar tudo certo. Mas não sei o que veio em mim, eu falei, não. Estou com a quebra-pé, com o pé quebrado, com a perna quebrada, estou pelo INSS, não vou trabalhar. Até porque eu achava meio assim, né? No momento que eu entro no INSS, já fica ilegal eu fazer isso, né? Então, eu falei, não vou trabalhar. E fechei o laptop, falei para o meu diretor, segura as pontas, botei um funcionário meu no meu lugar e falei, toma conta aí, me esquece. E aí eu fui ler, fui estudar filosofia, fui fazer uma porrada de coisas que eu não tinha tempo para fazer. E isso me gerou angústia. Eu falei, nossa, tudo começa com um livro chamado Auto-Engano, de um cara chamado Eduardo Gianetti. Ele é economista e filósofo, Eduardo Gianetti. Eu li o livro, depois que eu acabei de ler o livro, eu falei assim, caramba, mano, eu não me conheço. Eu não me conheço. Eu estou no automatismo, eu estou no auto-engano. Quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? Eu estou fazendo, seguindo. Isso me gerou uma angústia enorme. Ponto. Só isso que aconteceu. Me gerou angústia. Aí eu volto para o Citibank e aí eu passei uma fase um pouco difícil, ali no meio de 2012 até 2013, mudança de gerente, de liderança. E aí o trabalho estava pesado, chato, irritante. Eu estava com um papel no PMO, um papel complicado. Eu era o responsável para tomar conta das 10 maiores iniciativas da franquia na América Latina, reportando direto para o Chief Information Office e muitas vezes até para o chefe de operações Latinoamérica. Então, eu era meio um dedo duro, tá ligado? Eu e a minha equipe. Então, a gente ficava on top dos projetos e, cara, cadê o cronograma? É uma porcaria, tem que fazer de novo. Pô, cadê a análise de risco? Não tem um risco, mitigação? Quais são os riscos que você está vendo? Não tem? Tem que fazer. E aí, quando o troço começava a sair do verdinho para o amarelo, eu já tinha que levantar a mão lá, às vezes, para o presidente do banco. E teve uma vez que um cara chegou para mim e falou assim, cara, se eu fosse você, eu andava de colete à prova de bala. Então, os caras querendo te dar uns tapas. E eu comecei a ficar uma pessoa rabugenta, irritada, sabe? Que não sou eu sou um cara alegre, suave, sabe? Eu comecei a ficar um cobrador, um cara irritado, ia para a reunião, gritava e berrava. Eu falei, não tem alguma... E esse incômodo foi subindo. E aí eu tive uma folga, porque eu saí da posição. Como eu comecei a reclamar dessa posição, o que os caras fizeram? Então, não quero isso. Então, agora você vai executar. Aí me deram todos os gerentes de projeto e me botaram no top, tomando conta de todos os projetos Nossa, aí eu saí. Eu era pedra, virei vidraça. Mas foi o momento mais feliz da minha carreira dentro do Citibank. Foi incrível. O meu trabalho era ser mentor. Foi aí que começou a acender umas luzinhas, sabe? Porque meu trabalho era, eu sentava na minha mesa, chegava cedo, sentava na minha mesa, ou quando eu chegava cedo, né? Porque eu morava muito longe do sítio, então, às vezes eu chegava às 9h30, 10 horas e esticava, eu tinha um horário mais flexível, né? E aí eu sentava na minha mesa, dava uma olhada nos e-mails mais criticão ali, o mais importante, e aí eu levantava uma bandeirinha verde assim na minha sala, né? E aí começava a peregrinação do gerente de projeto. Aí vinha porra, o cara reclamou disso, o AT usa CEPSTET está atrasado, os caras não me entregam, o que eu faço? Aí você vai, o que você pode fazer? Aí você vira mentor, você vira coach, né? Começa a treinar os caras, fica o tempo todo ali. E aí, como eu gostava muito de fazer isso, e aí eu comecei a entrar também um pouco para a vida dos caras, sabe? Porque o cara chegava para mim, aí foi aí que eu comecei a ter alguns insights. O cara chegava para mim, eu não consigo. Mas por que você não consegue? Aí eu comecei a perceber que
O cara não conseguia, não é porque ele não tinha técnica, ele não tinha condições de fazer. Tinha algo nele que impedia que ele fizesse aquilo. Mas que coisa é essa que esse não faz e aquele faz? Por que esse que é um cara mais resiliente, e aquele ali é um cara mais frágil? Por que esse aqui, quando eu critico, ele vê isso como uma oportunidade de melhorar, e aquele, quando eu critico, fica nervosinho e vai falar mal de mim lá na esquina? E aí eu comecei a me interessar pelo humano, mais ainda. Aí eu comecei a ler coisas como... Tem um livro que é muito marcante também na minha história, que é esse aqui. Eu vou até pegar para te mostrar. Está sempre empoeirado. Chama Como a Mente Funciona, do Steven Pinker. É um livro sobre neurociência, antigo, já bastante defasado, mas eu fui ler esse livro para entender como é que a mente funcionava. E aí eu comecei a gostar desse negócio. E aí eu saio de novo dessa área, eu vou para outra área, dentro da área de gerenciamento de projetos, mas eu perco todos os meus gerentes de projetos. Há uma reestruturação e aí se decide que os gerentes de projeto, em vez de ficarem num pool sendo alocados, porque, evidentemente, isso dava muita briga, de questão de priorização e tal, eles quebraram por área. E quando eles quebram por área, eles preferem que esses caras fiquem embaixo da área de negócios. Continuam sendo de IT, mas ficam embaixo da área de negócio. E eu vou para uma área mais de suporte Latinoamérica, ali de projetos que estão sendo internalizados. Fico mais fazendo um consultor sênior, fazendo uma relação muito forte com a regional lá em Fort Lauderdale, de projetos que estão vindo de on top, né? Do global para as localidades. E eu faço esse interface e fico sendo meio que um portfólio manager, sabe, de alguns projetos, né? E aí o negócio começa a degringolar, porque aí é muita política, muita pressão, saca? A gente começa a sair um pouco ali do que é para ser feito, mas para as agendas pessoais dos envolvidos, dos stakeholders, né? E aí o troço ficou muito político, subi de C-level. E aí, o que aconteceu? Eu olhei para mim e falei, cara, agora a vida vai ficar ruim, velho. Você está enchendo, você está ganhando dinheiro. Dinheiro está bom, o salário está excelente, o bônus no fim do ano está maravilhoso. Você está muito bem. Acabou de comprar a casa, carro zero, não tem mais. Cara, começou a dar um... Dentro você já não estava aguentando, né? Porque, querendo ou não, isso traz uma pressão muito grande também. E assim, muitas coisas que eu não concordava e eu não tinha poder político, né? Eu virei meio político, a gente vira político, sabe? Eu falei, eu não quero fazer isso. E nessa hora você começou a pensar em sair já, em fazer um outro negócio, ou você ainda não tinha? Nunca pensei. Eu nunca pensei em sair, Lacombe. O que aconteceu foi que, assim, eu me resignei, porque eu olhava e falava assim, eu só sei fazer essa merda mesmo. Não tem outra coisa que eu possa fazer. Vou fazer o quê? Vou sair daqui, vou sair do Citibank para ir para o Santander? É mudar o CNPJ, não vai mudar. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei ser líder. Onde é que eu vou líder? Pô, eu não tenho a mínima noção e ideia do que é ser um empresário. Eu vou empreender? Vou fazer cagada. Até porque eu vi muitos colegas, né, que saíram em PDVs da vida, né? Aí pegavam uma grana, vou montar um restaurante, vou montar não sei um negócio aqui, vou montar não sei o que lá, E aí eu falei, não consigo, não sei. E isso foi me dando uma angústia. E aí, no final de 2014, em câncer. Eu não sou um cara muito místico, né? Mas depois de estudar muito, depois dessa época, eu entendi que a gente é um organismo. E como eu tinha 50% de chance de ter um câncer, porque meu pai tinha tido câncer de próstata, então geneticamente era um coin flip. Eu poderia ter ou não poderia ter. Joga a moeda e é 50%. Só que com esse estresse, com essa infelicidade, não posso chamar de infelicidade, porque a infelicidade é um exagero, tá bom? Né? Mas esse mal-estar, essa angústia, não estou no meu lugar, acho que deu um cliquezinho e disparou o câncer. Isso eu descobri em novembro de 2014. Em fevereiro de 2015, eu faço a cirurgia, me afasto do sítio por 4, 5 meses.
Nesses 4, 5 meses, eu vou fazer um processo de mentoria de carreira. Essa angústia, o câncer, me jogaram num lugar muito mais ansioso, já não era mais angústia, já era ansiedade, eu tinha medo ali, né? Porque eu vou morrer, eu não quero morrer. E se eu não morrer, eu quero viver o resto da minha vida feliz. Não aguento mais esse negócio, né? Eu acho que a possibilidade de enfrentar a morte um pouquinho mais de perto, né? Apesar de ser um câncer de próstata, não é aquela coisa, a gente sabe que tem muita cura se você pega, mas de qualquer maneira é um câncer, né? Só a palavra já pesa, né? E aí eu falei, não, aí eu fui fazer esse processo de mentoria com uma profissional incrível chamada Rebeca Toyama, hoje ela é líder de uma empresa chamada Academia de Competências Integrativas, que forma mentores. E eu fui fazer uma mentoria com ela para descobrir quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências. Quer dizer, coisa que eu fazia todo dia no Citibank. Quantos cursos a gente fez disso, né? Não? Da coach, mentoria, toma de SWOT, toma de espinha de peixe, toma de... Né? Vamos ver o que a gente faz. E aí eu entrei nesse processo com ela, e aí eu me dei conta que eu tinha um monte de habilidades, e que essas habilidades podiam ser aplicadas numa mentoria, fazendo o que ela estava fazendo comigo, e ganhando dinheiro com isso. Eu falei, opa, esse pode ser um caminho. E aí eu falei, não, quero fazer a formação. E aí eu fiz uma formação com ela em coach integrativo. Uma formação, quando a gente fala de coach, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque... a palavra delicada, né, hoje em dia. Infelizmente, né, Ricardo? Porque coach é muito bom. É muito legal. E serve para aquilo que ele tem como objetivo. E serviu para mim, um cara que tinha 50 anos, quase 50 anos de idade na época, e que, fez toda a diferença. O que pega são os maus coaches, né? Eu fiz uma formação de coach na George Washington University, sabe? Não é... Né? Então, não é pouca coisa, né? Não esquece o coach e vamos pensar aqui no processo em si. E aí Bernardo, antes da gente ir nesse papo agora, eu queria saber o seguinte, né? Durante essa sua trajetória, até mesmo nessa hora que você teve câncer, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Não, em nenhum momento. Nenhum momento? Em nenhum momento eu entrei em pânico. Em nenhum momento. Nenhum momento. Quando eu me lembro assim, o médico chega para mim e fala assim, cara, vamos fazer uma biópsia porque eu não gosto de estar esquisito. Você está com câncer. Aí eu olho para ele e falo, qual é a solução? Uma cirurgia. Prostatectomia radical. Vamos tirar fora 98% de chance de você ficar bom após cirurgia. Estou dentro, vamos embora. Tratei como uma gripe. Só que quando eu volto no Citibank, tipo maio, não sei o quê, o câncer volta em julho. Então, apesar de só ter 2%, 3%, 5%, o câncer volta. Aí eu tenho que me afastar. Aí o bicho pegou. Eu fui fazer quimioterapia, radioterapia, processo longo, chato, dolorido. E aí, nesse momento, eu digo que eu passei uma semana muito revoltado, tipo, tomar, né? Pelo amor de Deus. Logo, tinha 5%, fiquei nos 5%, né? Que chato. Caraca, né? Mas não tive pânico, saca? Eu tentei ver isso porque a informação que eu tive no momento que eu ia ficar um ano e meio, mais ou menos, afastado, fazendo tratamento. E aí eu falei, não, vou usar isso para alguma coisa. E aí, no fim do dia, um câncer foi que propiciou uma possibilidade mais fácil de eu fazer a minha transição de carreira. Porque eu fiquei um ano e meio afastado do banco, podendo estudar, cuidar da minha saúde, tendo tempo e arriscar algumas coisas. E aí, como eu tinha acabado já de fazer aquela formação, eu comecei a fazer um processo de mentoria, por acaso, de jogadores de pôquer online. E como que foi esse por acaso, né? Porque não é toda hora na esquina que você encontra um jogador online de pôquer. Né? Por acaso, por quê? Eu, doente, né? Com o tempo, via muita TV, e aí comecei a assistir campeonatos de pôquer na televisão. E aí eu achei aquilo legal. E aí fui jogar para passar o tempo e logo descobri que aquilo não era só baralhar. Tinha que estudar, aquilo era um troço, né, sério. Você tinha que Tem técnica, né?
Tem muita técnica, não é pouca, não, é muita. E aí eu, quer saber, eu vou estudar esse negócio. Aí, quem é o fera no Brasil? Aí eu descobri que o maior jogador de pôquer à época do Brasil, o André Acari, ele tinha um curso de final de semana. Ele dava um curso sexta, sábado e domingo para jogadores amadores que queriam fazer um step-up na carreira e talvez virarem profissionais de pôquer. Aí eu me inscrevi no curso e fui passar o fim de semana lá. Nesse fim de semana, eu fiquei muito próximo do André, desse jogador de pôquer. Acabamos ficando muito ali, eu brinquei até com ele na época, a gente vai ficar amigo e tal, gostei de você e tal, um cara muito para frente, um cara que me motivou bastante ali. E ele abriu as portas do time de pôquer dele e eu comecei a fazer mentoria com os professores que davam aula para os alunos que faziam parte da equipe dele. Então, além dele dar esse curso para leigos, né, ou para pessoas que queriam ser jogadores de pôquer, ele tinha uma equipe de jogadores de pôquer, como se fosse um clube. Ele tinha lá 50, 60 jogadores de pôquer que ele bancava o jogo dos caras e dividia o lucro. Então, ele treinava essa equipe, volumava, porque ele botava 60 caras para jogar para ele, pagava para os caras jogar, quer dizer, os caras não tinham risco, e o que eles ganhassem, dividia. Compartilhava. E aí, esse grupo tinha lá os 6 ou 7 ou 8 professores, que eram jogadores já profissionais, muito bons, que ensinavam esses 60. Só que esses caras sofriam, uma galera ali entre 21, 22 anos até 29, 30 anos, mais ou menos. Mas a carreira de jogador de pôquer é muito incerta. Eles tinham muito medo, não sabiam planejar nada, eles só sabiam jogar pôquer. Não sabiam muito nada de vida, de carreira, de nada. E eu comecei a fazer uma mentoria com eles. Eles adoraram, deu super certo. E aí esse André Acari me chamou para trabalhar com ele nesse lugar, né, de treinar esses jogadores ali, enquanto eu estava esperando para voltar para o City, né? E aí, quando chega em 2016, ali no 2017, já um ano e pouco depois que eu vou voltar para o City, cara, eu volto e eu não aguento ficar 2 meses. Eu peço Tua cabeça estava em outra, né? Tua cabeça estava na outra já. Completamente. Eu já tinha sido totalmente fisgado por esse lugar de treinador mental, porque nesse período todo, o que eu fiz? Eu fiz uma formação em neurociência do comportamento, uma formação robusta, estudei muita neurociência, arrumei uma mentora também, eu sempre fiz muito isso, né? Onde são os feras? Eu preciso andar no ombro de gigantes, para depois andar com eles ao lado. Sim. Então, eu procurava grandes, né, dentro da própria IBM, né? Quando eu tive, isso foi uma das coisas que fez muita diferença na minha carreira. Por um lado, por sorte, por eu estar perto dessas pessoas, e por outro lado, de eu entender que andar ao lado deles e aprender com eles, pessoas como Noronha, como Joia, né, que o Lacombe conhece, esses caras, eles andavam e eu ia sendo meio que puxado por eles, certo? Porque eles eram muito bons. E eu me tornei tão bom também, porque eu andava com eles, né? E foi isso que eu fiz depois. Então, eu estou lá, né? Fiz a formação de coach, comecei a fazer os coach lá, mentoria com esses caras, e falei, é pouco, não dá. Foi 1 ano de formação, mas não é suficiente. Tem muita coisa por trás disso aí. E aí eu descobri a neurociência, até me lembrando do livro que eu tinha lido alguns anos atrás. E aí eu fui atrás da neurociência, arrumei uma mentora, Carla Tiepo, maravilhosa, do Instituto Conectome. Estudei horrores com ela até hoje. Cheguei a fazer parte da equipe dela um tempo, né, levando a neurociência para o mundo corporativo. E aí, além disso, fui estudar hipnose clínica. Falei, nossa, a hipnose é poderoso. Aí fui fazer uma formação em hipnose clínica. Mesmo depois disso tudo, Ricardo, eu não me dei satisfeito. Falei, não, ou eu faço uma faculdade de psicologia, ou eu vou me formar em terapeuta. E aí eu escolhi a Gestalt como a minha linha terapêutica, uma linha terapêutica muito profunda, que bebe na filosofia, um pouco, tem uma origem na psicanálise também. E aí, como ela tem essa coisa dessa origem da psicanálise, existem formas de você se formar em um bom psicoterapeuta sem ter que fazer a faculdade de psicologia. Então, eu escolhi essa linha e fiquei 4 anos estudando ela para me tornar psicoterapeuta. Bernardo, então, para você ser um performance trainer de games, o que você teve que estudar não foi pouco, né? Não, e não paro. É uma evolução constante, né? Nesse lugar
de lidar com o ser humano é sem fim, é sem fim. Não tem como parar. Né? Ô, Bernardo, deixa eu entender. Você fez a psicologia e como é que virou? Não, eu não fiz faculdade de psicologia. Por quê? Aos 50 anos, eu olhei assim e falei assim, não dou conta. Não. Eu não dou conta de fazer uma faculdade. E aí, como na psicanálise, como é que você se forma em psicanalista? Né? Tá. Você entra para uma escola renomada, com pessoas que têm nome lá, uma associação, tem a associação da Inglaterra, tem uma muito forte, e no Brasil também tem. Você estuda com eles, você faz psicoterapia, ou você faz psicanálise, perdão, e aí esse grupo é que vai dizer quando você está pronto ou não para começar a clinicar. Você não precisa ter uma faculdade de psicanálise. Não, entendi. E aí eu descobri que a Gestalt terapia, por ter uma origem lá, e aí, né, é possível que você fizesse essa mesma trajetória. Isso não significa que seja pueril e raso, né? Muito pelo contrário, é bem profundo. Fiquei 4 anos estudando, além disso, depois fiz mais uma outra formação de 1 ano e meio, e faço supervisão toda semana, 2 horas, e faço a minha terapia 1 hora. Então, são, no mínimo, 3 horas fora os estudos. Né? Então, quer dizer, você não para. E aí você é meio que autorizado por esse grupo a fazer o processo terapêutico. Né? E o que, na verdade, hoje em dia eu nem faço. Eu não atuo como psicoterapeuta, né? Mas eu precisei estudar isso para entender mais o ser humano. Eu tenho desejo de me tornar um psicoterapeuta e viver só disso. Mas é projeto para daqui a alguns bons 4, 5 anos. Quer dizer que parece que você está realizado com a sua nova carreira, o que você está fazendo, saiu daquele horror que estava antes, naquele final no Citibank lá. Financeiramente, como é que está isso? Você fez um pé de meia bom e agora você está tranquilo? Ou consegue... Ou está ganhando muita grana com isso também? Também não. Então, uma das escolhas que eu tive que fazer é... Não, vamos lá, o Lacombe vai entender. Triple constraint, né? Preço, tempo e qualidade. Opa, eu quero qualidade de vida e eu quero ter o meu tempo. O que é que vai cair? O valor. Né? Então, quer dizer, quando eu abri mão da minha carreira no Citibank, eu abri mão por 1/3. Tá? Mas, e assim, aí você me pergunta se tem um pé de meia? Médio, né? Tem a minha casa, né? Tem as minhas coisas, não tem nenhuma dívida, mas também não tem nenhum milhão guardado, não. Tem que trabalhar para pagar os boletos. Beleza? Aos 60 anos. Mas isso diz muito sobre mim. Eu vivi a vida, né? Então, eu gastei meu dinheiro. Né? Eu não guardava dinheiro, eu vivi a vida. Né? Eu vivi muito a minha vida. Tudo na vida tem um preço. Eu tive muitas experiências, tenho muita história para contar, mas hoje não tenho dinheiro para sentar e ficar. Até que bom que seja assim, porque talvez se eu tivesse... Me faz... Ó, então, tem que pagar... Ó, cara, eu quero trocar de carro. Vamos lá. Correr atrás. Foi o pessoal do poker que te levou ao Gamers Esports? Exatamente. E aí que você chegou neles. Isso. Então, eu estou lá em 2017, volto para o Citibank, 2 meses, peço um PDV, pelo amor de Deus. O Citibank é muito bom comigo, até porque não tinha lugar para mim, né? Porque quando eu saio, o Citibank ainda é 5.000 pessoas, quando eu volto, o Citibank é 800. Entendeu? E aí quando eu chego, o Citibank me botam numa gestora que era minha par. E aí eu falo, caramba, como é que vai ser isso? Aí, não, agora você vai tomar conta desse projeto aqui. Mas que projeto? Não, vocês querem que eu seja de novo gerente de projeto? Não dá. Não, mas é que não tem lugar no seu nível. Aí eu falei, gente, não tem lugar para mim. Você não quer. Então vamos resolver esse negócio? PDVzinho, eu vou para a minha vida, eu vou viver. Porque se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui meio encostado 1 ano, porque vocês vão ficar com peninha de mim porque eu voltei de um câncer, e aí a oportunidade vai ser difícil. Eu falei, na verdade, eu já estava totalmente fisgado pelo outro lado. Essa é a real. E aí eu tive que parar, conversar com a esposa, falar, o que você quer da vida? Ela olhou para mim e falou, quero você sorrindo como você chega aqui agora. Ai, que beleza. Eu quero ver você... Que apoio, hein? Que apoio. Eu até me emocionei um pouco aqui agora, nesse lugar, porque ela
Foi incrível, velho. Ela olhou para mim e falou: "Pô, cara, o pior que pode acontecer é a gente morar, né, nessa casa aqui, nós e os cachorros. Pior do que isso, pior que você vai arrumar um emprego de gerente de supermercado aqui em Calcaia do Alto. Isso vai dar, a gente se vira. Não é dinheiro que vai fazer a gente ficar feliz. Claro que o dinheiro é muito importante. O dinheiro te dá liberdade de escolha. Você amplia as suas possibilidades de escolha. Mas, cara, eu abri mão para 1/3 de salário, 1/3 de income, né? Cara, o primeiro dezembro, depois que eu saí do Citibank, foi deprimente, porque dezembro vem bônus, PLR, 13º, 14º, 10º de não sei o quê, né? Aquele bolo de dinheiro. Nesse ano, o que veio? Zero. Mas os boletos vieram. E os boletos vieram todos. Ainda bem que eu tinha um colchão, e esse colchão é que permitiu, né, que eu pudesse ficar ali um ano e meio, sem praticamente trabalhando de graça, né, ganhando muito pouco, porque eu virei estagiário, né? Eu estava experimentando. E aí você me perguntou, né, esse mesmo cara, o André Caro, que é dono desse time de pôquer, ele entrou numa sociedade com o Ronaldo Fenômeno, num clube de esporte chamado CNB. E aí ele me convida, fala: Bernardo, preciso que você vá para lá e trabalhe lá, ajuda os moleques lá do League of Legends. Eu fui, rapaziada, a real é que eu fui morar numa GH, eu fui morar numa game house. Eu praticamente vivia num lugar com 10 atletas e mais comissão técnica. Eu saía da minha casa em Cotia, terça-feira, ficava terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, aí vinha para casa, passava sexta-feira, sábado de manhã, jogo. Competição, domingo competição, segunda folga. E esses dias todos morando, eu dormia lá, porque eu descobri que era importante eu estar ali off-treino. Porque no off-treino é que eu via os comportamentos. Que as coisas acontecem. É que as brigas aconteciam, era que os preguiçosos apareciam, eram os que gostavam mesmo do que estavam fazendo que apareciam. E aí eu emburaquei, eu vivi, eu sou um jogador de pôquer também, amador, eu dei all-in no negócio, sabe? Eu fui muito intenso para o negócio. E o povo sentiu que realmente o seu trabalho estava fazendo a diferença. Eles estavam melhorando performance, estavam tendo outro resultado. E outra coisa, nesse momento, eu além da área de performance, eu tive a oportunidade, os meninos abrindo bastante as portas, eu trabalhava mais assim como um talent manager, né? A gente montou o time do zero, então eu entrevistei junto com a comissão técnica, a gente viu qual é o jeito que a gente é, saca? Dá uma característica para esse grupo. Como é que a gente quer? Como é que a gente vê esporte eletrônico? A gente vê esporte ou é jogador de videogame? Nós vamos fazer exercício físico ou vamos ficar todo gordo e comendo cheeseburger? Então, vamos melhorar nisso. E eu comecei também a dar um pouco de suporte de estratégia para a liderança da organização. Então, eu nem era só um performance trainer, eu tinha uma posição mais até de liderança dentro da organização. A gente tinha que dar um nome, então a gente inventou Talent Manager, que eu desenvolvia talentos, né? Eu gerenciava talentos, né? Porque eu não quero botar coach, que acho que o coach vai depor contra mim, né? Eu gostaria de botar professor, até hoje, até no meu Instagram está professor tutor, mas às vezes a minha humildade não permite que eu me coloque no lugar, porque eu sou assim muito apaixonado pelos professores. Eu acho que não existe carreira mais bonita do que ser professor, né? E, enfim, aí eu conheço performance trainer aí para dizer o que eu faço. O Bernardo, agora uma curiosidade que eu tenho, né, desse mundo de games, tal, que a gente ouve falar muito, vê coisas acontecendo, campeonatos. Dá para ganhar muito dinheiro sendo um gamer profissional? Como é que funciona isso? Como é que uma pessoa pode entrar dentro desse mundo? Eu diria como todo esporte, como qualquer esporte tradicional, como um futebol. Entendeu? A gente pode utilizar até o próprio futebol como uma comparação, né? A diferença é que a possibilidade ainda é menor do que no futebol, né? Porque eu estava pensando outro dia sobre isso, e
Hoje, a galera, essa juventude aí de 12, 13, né, tá ali no 12, 13 anos, ele está jogando. Não tem como ele não estar jogando. Né? Então, o que ele vê? O que é sucesso hoje para essa nova geração? É ou estar na mídia, ganhar muito dinheiro rápido e resolver a vida até os 25 anos. Ou então, eu diria que aí uns 75% dessa geração quer ser ou influencer ou gamer, ou streamer, ou trabalhar nesse mundo. Né? Só que a competição é gigante, por isso. É óbvio. Então, 75% da juventude dessa nova geração quer isso, almeja isso, tem esse desejo. Caraca, eu quero ser um streamer famoso, eu quero ser um influenciador, eu quero ser um jogador de Counter-Strike, olha só os caras. Mas, pô, quanto League of Legends, né? No Brasil, League of Legends é um jogo muito famoso, muito robusto no Brasil, né? São 10 times. Então, isso significa o quê? Cada time tem 5, se tem 10 times, só tem 50 vagas. E aí tem a base, né, que a gente chama de Academy. Né? Tem mais 50. Então, total de 100 vagas. Só que de 100 vagas, só tem um atacante. Né? Por exemplo, lá no League of Legends, tem as posições. Tem o jungler, tem o AD Carry, tem o suporte, tem o top, tem o mid. Então, no fim do dia, são 10, 20 vagas por posição. Cara, eu diria que a concorrência é 10 vezes maior do que passar para a medicina na USP. Então é muito difícil chegar lá. Né? E é rápido. E as carreiras... Assim, a gente vê umas carreiras de cara, o cara começa ali com 17, 18, com 22 ele já assumiu do cenário, ele já nem existe mais. Ele tem uma... Se aposentou. Se aposentou por quê? Porque como é muita gente... É muito dinâmico também. E aí, o que acontece? Os caras que começaram lá atrás, tem jogador que tem 10 anos. Mas eles viraram os Neymar, eles viraram os Messi do esporte. Então, eles meio que são autoridade, então ninguém mexe com eles. Então, fica uma troca de panela, sabe? Ele sai de um time, vai para o outro, de um time para o outro, o salário aumenta. E eu diria que um jovem desse de 20 anos está ganhando aí por em torno de 50 mil reais por mês, no top 1. 250 mil, é isso? Não. 50 mil reais mês mínimo para um desses caras top aí. Tá. Então, isso fora premiação, fora se ele se ele tem um canal no YouTube, por exemplo, ele já começa a ganhar também por causa da imagem dele. Ele pode ganhar como influencer vendendo patrocínio. Então, isso aí é o salário mais ou menos. Isso, depois tem tudo que está em volta, isso o nome dele, né? Isso nesse cenário do League of Legends no Brasil. Se a gente expande isso para outros jogos, tem jogo aí que tem atleta ganhando 200 mil reais mês. Fora do país. Salário de 25 mil dólares, 30 mil dólares, fora a premiação. Então, assim, o mercado é gigante, né? Tem muitos jogos, né? Tem um concorrente Dota, né? Que é o concorrente do LoL. Do League of Legends. LoL e tem o Counter-Strike, tem esses jogos todos aí. Eu imagino que tem milhões aí, quer dizer, tem um mercado. Existe uma profissão que existe agora, que pode funcionar. Agora, e o entorno também, né? Porque aí tem o técnico, tem o assistente do técnico, tem o fisioterapeuta, tem, em algumas organizações, até preparador físico, médico do esporte, psicólogo do esporte. Né? O trabalho que eu faço, ele é o trabalho de um psicólogo do esporte, né? Apesar de não ser psicólogo. Porque quando você fala de psicologia do esporte, existe uma separação de uma diferença entre psicologia clínica do esporte, que é onde, aí sim, exclusivamente psicólogos podem trabalhar, porque eles estão trabalhando com saúde mental. Então, aí não sou eu. Eu não trabalho. Se eu tiver um cliente que esteja com depressão, ou com um nível de ansiedade, pânico, seja qualquer transtorno maior, né, do que uma neurosezinha que todos nós temos, né, eu indico imediatamente um psicólogo que seja capaz de tratar isso e junto com um psiquiatra. É um trabalho conjunto, psicólogo, psiquiatra, e está fora da minha ossada. Agora, existe o que a gente chama de psicologia educacional do esporte.
Esses especialistas são como se fossem uns treinadores mentais, né? Eles costumam fazer um treinamento, como é que eu posso dizer? Assim, através de sessões de grupo, individuais, psicoeducação, educar os atletas e das suas habilidades psicológicas, ajudar no controle da ansiedade, ajudar no desenvolvimento da confiança, na motivação, etc, etc. Então, para isso, não se exige que seja um psicólogo, né? Exige que você tenha experiência com gente, né? Tenha experiência com que você possa fazer. E é exatamente o que eu faço, né? Quando entra na parte clínica, eu estou completamente incompetente de atuar. Mas aí a gente vê como é incrível como a tecnologia acaba trazendo N novas oportunidades de negócios e atividades que a gente não imaginava há 20, 30 anos atrás, né? E aí eu falo para eles, o que o Lacombe falou, né? Pô, quando o cara está lá fazendo o stream, ele ganhando os milhões dele, eu falo para ele, ó, tem 2 centavos meu aí nisso aí que você está ganhando esse dinheiro, hein? A primeira vez que isso aconteceu, fui eu que estava lá, com uma galera fazendo, hein? Tem uma parcela minha aí, né? Tem uns 2 centavinhos aí, pô. Legal. 10%. Ô, Bernardo, a gente está chegando ao final, né? Esse papo muito interessante. Primeiro da sua carreira, que é muito interessante, tudo que você fez, o que você passou, e de como surgiu, né, essa nova atividade na sua vida. E você quer mandar uma mensagem final, alguma dica para quem pensa em mudar de carreira, e mesmo onde as pessoas podem te encontrar, não sei se você trabalha com mídia social, fica à vontade aí de compartilhar, de mandar sua mensagem final. O que eu acho que se eu pudesse dar uma mensagem é que não se acostume, sabe? Eu acho que você tem que estar atento ao que você está fazendo, o quanto de prazer você está tendo na sua atividade, principalmente depois que você já chegou em algum lugar na sua carreira, né? Você está ali, talvez você esteja fazendo isso apenas porque você acredita que você não sabe fazer outra coisa, e aceita e fica nesse automatismo, e a gente não precisa, a gente pode mudar. Eu consegui mudar aos 50 anos, estou super satisfeito, demorou 10 anos, é verdade, né, para eu chegar agora e falar assim, hoje eu me sinto estabelecido naquilo que eu faço, mas eu ainda quero mais, eu não quero ficar nisso, eu quero ser um excelente gestalt terapeuta, e para isso eu ainda preciso de alguns aninhos de estrada, aprendendo, vivenciando e vivendo isso. Mas, no fim do dia, como eu estava falando, o dinheiro dá muito mais liberdade. Você tem mais liberdade de escolha. Mas ele não vai resolver a tua angústia e não vai resolver 100% a tua felicidade de estar no lugar em que você se sente completo, feliz, fazendo aquilo que... né? Eu não gosto muito da palavra propósito, porque eu já tive 200 propósitos na minha vida, sei lá, toda hora eu mudava o meu propósito, né? Então, mas eu acho que você tem que estar imbuído de um autoconhecimento, de uma capacidade de olhar para você mesmo e se perguntar: o que eu estou fazendo nesse lugar? Para que eu estou aqui? E não é por quê. Pergunta para quê. E se a resposta for apenas ganhar dinheiro, talvez você possa pensar diferente e fazer alguma coisa que, além de ganhar o dinheiro, que seja suficiente para você ter a liberdade que você quer ter, você possa ser um pouco mais completo, mais feliz e mais genuíno. Eu acho que a palavra felicidade é fundamental, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar em busca, né? O nosso norte. Então, Bernardo, pô, grande papo, muito obrigado aí pelo teu tempo, por tudo que você compartilhou, foi show. Obrigado. E se o pessoal quiser entrar em contato comigo, eu não sou um cara muito influencer, não gosto muito desse lugar de dar conselho, não. Então, mas pode me procurar nas minhas redes sociais, no Instagram, mbernardoM, e no Twitter, mbernardobr. Beleza. E é só mandar uma mensagem lá que a gente troca uma ideia, qualquer coisa. Show Valeu. De bola, muito legal. E queria agradecer o Lacombe, agradecer o Rui aí, que participaram desse papo com a gente. E você que nos assiste, né, continue compartilhando com seus amigos, com o pessoal que você conhece. Hoje foi um papo muito interessante, um assunto diferente, né, novas profissões, novas possibilidades.
E que vocês continuem seguindo nas nossas plataformas, no YouTube, nas plataformas de podcast, no Nada de Pânico Team, nossa landing page. E não esquece de curtir e ligar o sininho. Isso aí, né? Tá sempre curtindo, seguindo, pra não se perderem nenhum episódio. E tem o nosso Instagram, né? O Nada de Pânico Team, que vocês podem seguir. E é isso aí por hoje, pessoal. Queria agradecer muito a todos. Um ótimo final de dia. E vamos de nunca tarde, porque afinal a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Valeu.